Paulo. Porque, meu Deus do céu, como eu estava confiante no São Paulo, e aí o Vampeta sabe que eu fico ainda mais puto. Eu compartilhei lá a minha entradinha, botei mais de um gol no jogo, pro jogo do São Paulo. Porque eu falei, hoje o São Paulo vai amassar no Morumbi, vai tentar virada. Gente, Bruno, que coisa ridícula que foi a partida do São Paulo. Torcida já revoltada, torcida vaiando, torcida xingando, torcida já questionando o Crespo, né? Até pouco tempo que estava sendo muito elogiado. Agora, Bruno, o São Paulo ele conseguiu não ter o que ele teve durante grande parte desses últimos anos e que a gente elogia. Tesão, garra, força, intensidade. Futebol muitas vezes não tem. Mas o jogo do São Paulo ontem foi ridículo. E depois eu vou querer ler para o Marcos André. Eu acho que ele já viu o que o nosso amigo, o nosso parceirão Miller falou do Luciano. Gente, o Miller acabou com o Luciano, né? O Miller que é ídolo do São Paulo. O Luciano que perdeu um gol que não pode se perder num jogo de mata-mata, né, Bruno? Mas assim, eu não vi o que o Miller falou. Miller para mim, é o melhor jogador que eu vi jogar no São Paulo, de qualidade. Que é diferente do maior. O maior é o Rogério. Ele é o melhor que eu vi jogar no São Paulo. O cara Bruninho, eu vou ler para você então. Miller falou o seguinte: aquela parte da torcida que me ataca quando eu falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem. Perde gol e faz showzinho para vocês gritarem, é Luciano. Foi o que disse o Miller. Só que aí eu só acho que assim, o Luciano, eu entendo o que o Miller tá falando. Aí, tá aí. Miller era um craque de bola, como eu falei, o melhor que eu vi jogar no São Paulo, né? Que é diferente de maior é o Rogério, de longe. O Miller é o melhor, o mais qualificado que eu vi jogar no São Paulo. O Luciano, ele não tem culpa dele ser ídolo. E ídolo eu acho um exagero mesmo. Acho que eu não considero o Luciano um ídolo do São Paulo. Mas ele é querido pela torcida nos últimos tempos. Como até fazer uma comparação, nos tempos que o Palmeiras não ganhava nada, a torcida adorava o Valdívia. Acho que é uma comparação até válida. O Valdívia é um jogador mais técnico que o Luciano, mas é um cara que entregou muito pouco, se você comparar com outros jogadores que passaram no Palmeiras. Mas num tempo que o Palmeiras não conseguia nada, o Valdívia era um sopro ali de alguma coisa, aí gostavam dele. É mais ou menos isso, assim. O Luciano, ele já ajudou o São Paulo em muitos momentos, né? Mas o Luciano é um jogador que tem os seus limites. O Luciano, se ele é um dos principais atacantes do São Paulo nos últimos anos, a culpa não é dele. A culpa é das diretorias do São Paulo que não conseguiram ter muitos atacantes melhores que o Luciano nos últimos anos. E o Luciano é um atacante médio, assim, é um bom jogador, assim, de altos e baixos. Mas que no São Paulo, acho que até que ele entregou bastante. O problema é que falta qualidade ali nos últimos anos para ter jogadores muito melhores que ele. Então, acho que não é culpa dele. Nessa eliminatória, ele perdeu gols lá em Quito e perdeu o gol ontem. Mas, assim, o Luciano não é o Miller, né? O Luciano não é o Luiz Fabiano. O Luciano não é o Amoroso, que teve uma passagem curta, mas marcante, decisiva no São Paulo. O Luciano é o que o São Paulo pode ter hoje. E ele já ajudou o time muitas vezes. Então, eu falo aqui que eu não critico nenhum técnico que passou pelo São Paulo nos últimos anos. E não sou eu que vou bater no Crespo, como também não coloquei o Crespo como um gênio, como estavam colocando aí de maneira exagerada. Os técnicos que passaram aí no São Paulo nos últimos anos, eles não têm muita culpa. Eles fazem o que dá. O Crespo ontem, por exemplo, acho que ele meter o Rigoni de ala direita foi uma coisa que dificilmente daria certo. Ele já tentou fazer isso da outra passagem. Ele gosta muito do Rigoni. Rigoni é um jogador que também acho que não tem nenhuma justificativa para ele ter voltado ao clube. Mas, assim, eles fazem o que é possível. O que dá para fazer? Tentar mobilizar por um tempo, levar na Copa, quem sabe conseguir alguma coisa. No Brasileiro não tem a menor chance de ser campeão. Então, eles fazem o que é possível. A questão é que o São Paulo tem um time, já há alguns anos, é um time limitado. Acho melhor que a LDU, mas ele é pior que o Palmeiras e o Flamengo. Já teve ano que ele ganhou do Palmeiras e do Flamengo. Assim, quando ele está numa confiança alta em um mata-mata, como o Estudiantes ontem quase ganhou do Flamengo, ganhou o jogo, mas perdendo os pênaltis. Um time mais fraco, às vezes quando ele está confiante, está
num momento favorável, ele dificulta para um time mais forte. Como um time, mas esse time médio, né, que às vezes dificulta para o melhor, ele também se enrola com um time que é pior que ele. E o São Paulo cai no confronto porque lá em Quito faltou qualidade na frente e atrás. Perdeu gols em Quito e falhou na defesa, principalmente no segundo gol, erro de saída de bola. E ontem já era um cenário muito difícil. Quando a LDU faz o gol, ali o time se perde completamente. O time do São Paulo não é um time técnico, é um time de briga. É um time muito limitado e que luta, que briga. E ontem, quando eles tomaram o gol da LDU, o emocional foi pro espaço e não conseguiu nem brigar. Então, tá fora, tá de novo fora, mas eu não vou bater em jogador nenhum e em treinador nenhum. Eles estão ali porque eles foram colocados ali. E eles e vários outros que passaram nos últimos anos. Então, se daqui a pouco quiserem tirar o Crespo e botar outro, também não vai mudar nada. Como quando o Zubeldia chegou, nossa, o Zubeldia não perde, ficou 13 jogos sem perder. Aí um ano depois quiseram chutar o cara de qualquer jeito. Como o Crespo agora, até ontem, o Crespo mudou tudo. Daqui a pouco vão querer chutar o Crespo também. Então, enquanto o São Paulo não se acertar, ele vai ter esses altos e baixos meio malucos aí. Vai ter um momento um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Mas, assim, até foi bom usar a frase do Miller. O Luciano tá ali e uma parte da torcida até o trata como um ídolo, que eu acho que ele não é. Mas ele é porque é o que tem, é o Luciano. E dos dois caras mais qualificados do time, o Lucas e o Oscar, infelizmente não estão conseguindo jogar. Eles jogaram muito pouco esse ano e também não é culpa deles. Eles já são jogadores mais velhos, né? Falam muito dos jogos do Neymar no ano, né? O Neymar jogou 21 jogos esse ano pelo Santos. Ontem o Lucas, que entrou durante o segundo tempo, só tinha condição de jogar 25 minutos, fez o seu 22º jogo pelo São Paulo no ano. Um a mais só que o Neymar. O Oscar fez 17 jogos no ano. Menos que o Neymar. O Neymar jogou mais jogos que o Oscar. Então falam bastante do Neymar, mas os dois que são da idade dele também não estão conseguindo jogar. Também se machucam com frequência. Então é isso. Se de vez em quando vai estar mais confiante, vai dar tudo certo, no embalo vai. Mas é um time que não... Ele é ok. E sobre a LDU, é um time eu também acho bem limitado, mas é uma coisa que eu até acho que eu falo sempre aqui, eu acho que às vezes a gente supervaloriza os nossos times, né? Um time que é limitado sim da LDU, na primeira fase ficou na frente do Flamengo, que é um time realmente melhor, muito bom, e tirou o Botafogo e tirou o São Paulo. Será que o Botafogo e o São Paulo eram muito melhores que a LDU? Acho que não. Eu até entendo, Bruno, o que você fala, mas jogar do jeito que jogou e perder para a LDU no Morumbi, isso eu acho meio inaceitável. Isso eu acho que tem que criticar jogador e treinador, sim. Porque, não estou dizendo que tem que sair, que tem que cair. Agora, o futebolzinho que o São Paulo jogou, a LDU não tem nada demais. Esse time da LDU não tem nada demais. Para jogar no Morumbi, perder por 1-0... Cara, é o que eu te falo. Para mim, era muito possível o São Paulo reverter o resultado dentro do Morumbi. Assim. E outra coisa também que você tocou no assunto, e eu já pergunto pro Flávio Prado também. Eu avisei. Eu falei tanto e alguns torcedores do São Paulo ficaram chateados comigo. Pilhado, tá falando que o Oscar não vai jogar. Oscar é craque. Oscar é outro nível. Eu avisava. Eu falava, gente... Será que o Oscar é o Oscar do Chelsea? É o Oscar da seleção brasileira? Ou é o Oscar da China? O Oscar saiu do Chelsea para a China para ganhar uma fortuna. Ficou anos na China. Gente, o cara não joga. O cara não joga. É mais um exemplo de contratação de grande nome. O São Paulo contratou Rames Rodrigues. Deu no que deu. O São Paulo contratou agora o Oscar. Tá dando nisso. Será que o São Paulo não vai aprender, cara? Ô Flávio Prado, o cara não joga. O cara fica mais tempo no departamento médico do que joga. Quando o Crespo foi questionado, ele falou: o Oscar não tem condição para jogar. Agora, quanto que é o salário do Oscar, Flávio Prado? Eu garanto que beira os R$2 milhões por mês. Porque é estrelão. Pro cara não jogar. Ou seja, o São Paulo tá rasgando dinheiro, Flávio. Foi assim com o Rames e tá sendo assim com o Oscar. Isso. E o Oscar ele foi contratado e ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá machucado, ele não pode jogar, não tem jeito.
Mas aqui eu fiz um rápido levantamento dos estrangeiros do São Paulo. O São Paulo ele fez uma inversão do que sempre foi a história do São Paulo. Essa história de revelar jogador bom na base e vender muito bem, que hoje o Palmeiras faz com maestria, isso é coisa do São Paulo. O São Paulo fazia isso um tempo atrás. Quando ele era grandão mesmo, ele fazia isso. E aí o método dele foi... O Palmeiras pegou, o Palmeiras nem ligava para a base. O Palmeiras contratava um monte de tranqueira e não usava a base. Aí o Palmeiras aprendeu e fez. Muito baseado, por certo, no que o São Paulo fazia. O que o Corinthians já fez há algum tempo. Hoje a base do Corinthians é uma piada, né? Uma coisa que não sabe nem quem manda lá. E Cotia não é nada, o São Paulo usa. Os estrangeiros do São Paulo. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, Cédric Soares, Enzo Dias, Bobadilha, Caleri, Dineno, Tapia. Bom, e aí teria o Rafael Tolói, que é italiano, mas ele entra como brasileiro. Esses são os jogadores que o São Paulo pagou para trazer, fora o citado Oscar, que se contratar o jogador machucado, aí já não é problema dele. Ao mesmo tempo, o São Paulo abre mão só nesse ano de Rodrigo Nestor por 9 milhões e 400 mil reais por empréstimo. William Gomes, o São Paulo vende por 55 milhões de reais. Moreira, ele empresta para o Porto. Ângelo, que é um garoto que nem jogou praticamente o time de São Paulo, no lateralzinho direito, eles trocam, né? Porque eles pegam o Cédric Soares ganhando uma grana e cedem o Ângelo para o Estrasburgo por 32 milhões de reais. Ele tem 16 anos. 16 anos, São Paulo já queimou. Se ele fizer 18, ele vai para lá. São Paulo já queimou. O Matheus Alves, ele vendeu por 38 milhões e 700 mil reais. E o Lucas Ferreira por 50 milhões e meio. E gastou uma fortuna com esses jogadores que eu citei aqui. Né? Alguns já estão lá há mais tempo, mas ele traz Dineno, ele traz Tapia, né? Ele traz Bobadilha, ele traz Cédric Soares, teve o Jamal Liuski, né? Que já foi embora. O que você vai esperar de um time desse? O que você vai esperar de um time desse? Que ele inverte o processo. Há toda uma cultura no futebol, e o São Paulo sempre foi um grande... Cotia custa uma fortuna. Cotia tem que ser onde o São Paulo se abastece e faz dinheiro. Cotia não serve pra nada. Cotia não é usado assim. Apareceu alguma coisa, você já se livra daquilo lá. É como se fosse um incômodo, Cotia. Os jogadores que aparecem, eles se livram. Eu lembro o desespero do Zubeldia de queimar o William Gomes, que ontem, aliás, fez gol pelo Porto contra o RB Salzburg, pela Conference League. Já é o terceiro que ele faz, jogando um pouco mais de 200 minutos. O São Paulo quer se livrar dos meninos rapidamente para trazer qualquer jogadorzinho. Fora, né, o que já fez por aqui, já foi, bateu, e Longo, e outro lá da criptomoeda lá, o Galopo. Foi, bate, volta também. Enfim, o São Paulo virou um time que não aproveita a sua base e traz qualquer jogadorzinho que eles pegam aí no exterior. Um outro dá certinho, vai dizer que o Arboleda foi ruim? Não, claro que não. O Arboleda é uma contratação interessante, tanto que está aí faz tempo. Mas muito raro. Muito raro. Ou então faz uma parada faraônica dessa, trazer um jogador que provavelmente nem examinaram direito, o jogador está sem jogar faz tempo, não pode culpar o Oscar. O Oscar ele quer jogar. O Lucas até chorou ontem quando o time perdeu, ele quer jogar. Mas a condição é viável? O São Paulo tem dinheiro para isso? Aí cria-se uma ilusão. O São Paulo ele vive de ilusão. O torcedor de São Paulo ontem tinha absoluta certeza que ia passar por cima da LDU, que não tratou. O São Paulo é muito melhor que a LDU. O São Paulo não é muito melhor que a LDU. O São Paulo é do nível da LDU e olhe lá. E a LDU não é o melhor time do Equador. O melhor time do Equador é o Del Valle, que é o líder do campeonato disparado, que teve uma virada espetacular contra o Once Caldas agora pela Copa Sul-Americana. É a base da seleção do Equador. Cede jogadores. Então o São Paulo... ele vive de ilusão. E agora vamos disputar bastante para poder tentar ganhar a Libertadores, vaga para a Libertadores do ano que vem, para começar a ilusão toda outra vez. O São Paulo, se não se estruturar, não vai sair disso. É isso. Quando está muito bem, é quinto, sexto do brasileiro. Quando está muito mal, pode correr até risco de rebaixamento. E contrata um monte de jogador que vai custar caro para caramba, aumenta a folha de pagamento e queima jovem jogador. Esse é o São Paulo. Mas não é de hoje, faz tempo que está assim. Faz tempo. Então não tem futuro. Quando eu falo que o São Paulo é um time que cada vez mais vai justificar o seu hino, as suas glórias vêm do passado, as pessoas reclamam e eu não estou nem aí. O São Paulo, ele está desestruturado, ele está devendo pra caramba. Deve mais que o Corinthians proporcionalmente, porque o Corinthians tem um estádio. O São Paulo não tem um estádio. O estádio já está lá. O Corinthians tem que pagar o estádio. Juros altíssimos, uma coisa super complicada. O São Paulo não. O São Paulo está atingindo o mesmo grau de endividamento do Corinthians sem ter um estádio.
Né? O estádio é parte. A dívida do Corinthians sem o estádio é mais ou menos do nível do São Paulo. São Paulo vive de ilusão, gente. Aí faz foguetinho, faz... como é que fala? Corredor não sei do quê. Não resolve nada. Uma bobagem. Ontem, depois do gol da LDU, foi um silêncio total. Nada. Aí um outro xinga o presidente, a torcida uniformizada não, porque é comprometida até a tampa com ele. Aí eu olhei aqui ridiculamente oferecendo ingresso para o jogo do Ceará. Mas para o jogo de ontem, o torcedor diamante não tinha ingresso. Ele teve que comprar da torcida uniformizada que tinha e comprava mais caro. O cara paga 330 pau por mês. Quanto a torcida uniformizada paga pro São Paulo? Paga alguma coisa? Mas lá o São Paulo libera ingresso. Aí eles fazem ágio e vendem mais caro, como se fossem cambistas. Inclusive o cara que paga 330 por mês, se quiser, vai ter que comprar da torcida uniformizada que tem ingresso fácil. Ou seja, tá tudo errado, tá tudo, sabe? Não dá pra ter esperança nenhuma no futuro do São Paulo, não. Se ele passasse, poderia ter passado, claro, ele é do nível da LDU, era mais uma ilusão. Vai viver de ilusão até quando? O São Paulo vivia de consistência. Hoje ele vive de ilusão. Mas a ilusão passa, meu amigo. Ela vai, uma vez ou outra vai ganhar uma Copa, outra e tal, um Paulistinha. Mas vai viver disso. É um time de segunda linha. É um time que não briga por nada consistente. Nada. São Paulo Central Libertadores do ano que vem não é favorito. Os favoritos vão ser Palmeiras e Flamengo, que tem um projeto claro. Ele vai ficar brigando por Copa aqui, Copa lá. Se acertar um ano ruim, vai correr risco lá embaixo e vai continuar contratando tranqueira e queimando o moleque da base. É isso o São Paulo de hoje. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, hoje nem tem como eu discordar tanto dele, que eu acho que ele fala muita besteira com relação ao São Paulo, que ele tem um sentimento ali preso pelo São Paulo, mas não dá nem para defender o São Paulo diante do que aconteceu ontem no Morumbi. Agora, o velho Vamp, nosso amigo Miller, eu considero ele pra caramba também, adoro, ele fala o que ele acha, ele fala o que ele pensa e dane-se se alguém vai criticá-lo, se alguém não vai. Ele meteu a boca. E aí o negócio é o seguinte, eu concordo com o Bruno. Na verdade, eu concordo com os dois. Eu acho que o Miller, ele foi um craque, ídolo do São Paulo, e deve ficar puto com o que ele vê hoje em dia no São Paulo. O Miller deve ver esse São Paulo e deve falar, pô, tá de sacanagem que esse é o clube que eu ajudei a se tornar tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, maior campeão internacional do futebol brasileiro. Claro que um jogador deve ficar puto, um ídolo deve ficar puto quando ele vê isso. Então, eu entendo o Miller, e eu entendo o Miller criticar o Luciano, porque, como disse o Bruno, a régua tá lá em cima, meu amigo. A régua de um Miller, que eu concordo com o Bruno, para mim foi o melhor jogador aí do São Paulo. Não vi tanto, mas o que eu já vi o Miller fazer, até pelo que o Vamp me fala, né? O jogador que mais jogou bola na história do São Paulo. Agora, eu entendo ele criticar, ele se indignar com o gol que perdeu o Luciano. Não dá para perder um gol como aquele num jogo de mata-mata. Mas aí eu concordo com o Bruno, o Vamp. Mas o Luciano, pro que ele pode, ele entrega muito nesse São Paulo. Pro que ele pode, não é pelo que o Miller pode. E se o São Paulo tem no Luciano, o seu jogador mais decisivo num jogo, a culpa não é do cara. A culpa é do Oscar, que chegou e nunca joga. A culpa é do acaso de um Caleri da vida ficar a temporada inteira fora. Ter o Lucas sem condições durante grande parte da temporada. Aí sobra pro Luciano. Mas não foi ele que pediu, né, Vamp, para ele ter essa responsabilidade. Mas o Miller diz o seguinte, repetindo aqui para você, Marcos André, aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem. Perde gol e faz showzinho para vocês gritarem Luciano. E vale a gente lembrar que o Miller recentemente criticou muito os estrangeiros, né, desse São Paulo. Ele fez uma crítica e aí o seu amigo Arboleda, velho Vamp, até reagiu, né, se eu não me engano até xingou o Miller.